Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje viajamos até a Oceânia, ou melhor, até a Ásia, para falar da Austrália, conhecida em todo o mundo como os chucrus. Em 2026, a seleção australiana marca a sua 7ª presença numa fase final de um Mundial e falo de forma especial. Pela primeira vez desde 2014, garantiu o apuramento de forma direta, sem precisar de play-off, naquela que foi uma campanha de qualificação muito celebrada no país. A Austrália é uma seleção que troca regularmente de confederação no imaginário dos adeptos, mas que, no terreno, compete há quase 20 anos contra os gigantes asiáticos. Vamos conhecer a história, os craques e os objetivos desta seleção para 2026. A Austrália compete na AFC, a Confederação Asiática, desde 2006, depois de décadas a disputar qualificações dificílimas pela Oceânia, onde quase sempre esbarrava em adversários sul-americanos nos play-offs. Essa mudança revolucionou as hipóteses de qualificação da seleção. No Mundial de 2026, a Austrália está no grupo D, ao lado dos Estados Unidos, do Paraguai e da Turquia. De amarelo e verde, cores tradicionais do desporto australiano, os chucrus são conhecidos pela sua atitude competitiva e pela mentalidade de luta até ao apito final. É uma seleção que dificilmente é apontada como favorita, mas que respeita qualquer adversário e que vai a 2026 com o objetivo claro de repetir, ou até superar, o seu melhor resultado de sempre. A história da Austrália nos Mundiais começou em 1974, na Alemanha, numa primeira aparição que serviu sobretudo para mostrar o país ao mundo do futebol. Depois disso, seguiu-se um longuíssimo jejum de mais de 3 décadas sem qualificação, marcado por sucessivas desilusões em play-offs intercontinentais. Tudo mudou a partir de 2006, quando a Austrália se qualificou para o Mundial da Alemanha e, na mesma altura, mudou de confederação, passando da Oceânia para a Ásia. Desde então, a seleção tem sido presença regular 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026, 6 presenças consecutivas. É uma evolução notável para um país onde o futebol compete pela atenção do público com desportos como o rugby, o cricket e o futebol australiano. O melhor resultado de sempre da Austrália em mundiais são os oitavos de final, alcançados em 2 ocasiões, em 2006, na Alemanha, e em 2022, no Catar. Em 2006, na sua primeira participação depois da mudança para a Ásia, a Austrália surpreendeu ao ultrapassar a fase de grupos, sendo depois eliminada pela Itália, que viria a sagrar-se campeã mundial nesse ano, com um gol de penalti sofrido nos descontos. Já em 2022, no Catar, a equipa voltou a repetir a proeza, eliminando a Dinamarca na fase de grupos e caindo depois diante da Argentina, também futura campeã. Ou seja, nas 2 vezes em que a Austrália chegou aos oitavos, foi eliminada pelo eventual campeão do torneio, um detalhe que mostra como a seleção, apesar de tudo, está sempre a um passo de feitos ainda maiores. Há um jogo na história recente da Austrália que ficou gravado na memória de toda uma geração. No Mundial de 2006, na última jornada da fase de grupos, a Austrália precisava de um resultado positivo frente à Croácia para seguir em frente. O jogo foi uma montanha-russa de emoções, com golos e reviravoltas, e terminou empatado a 2. Esse resultado foi suficiente para garantir, pela primeira vez desde 1974, a passagem de uma fase de grupos no Mundial. A festa no país foi enorme, com o futebol, normalmente um desporto secundário na Austrália, a ocupar as primeiras páginas dos jornais. Esse momento é frequentemente apontado como o ponto de viragem que ajudou a popularizar definitivamente o futebol no país. Desde a mudança para a AFC, a Austrália teve de se adaptar a um estilo de futebol diferente do que encontrava na Oceânia. Em vez de adversários muito mais fracos tecnicamente, passou a defrontar regularmente seleções como o Japão, a Coreia do Sul, o Irão ou a Arábia Saudita, equipas organizadas, rápidas e muito bem preparadas taticamente. Essa adaptação não foi imediata, mas com o tempo a Austrália tornou-se uma das seleções mais respeitadas da Ásia, vencendo inclusive a Taça Asiática em 2015, organizada em casa. É um exemplo de como uma mudança de confederação, apesar de polémica na altura, acabou por beneficiar imenso o desenvolvimento competitivo da seleção australiana.
Ao nível de mundiais, a Austrália ainda não conquistou nenhum título e o objetivo continua a ser, primeiro, consolidar a presença entre as melhores equipas da Ásia e do mundo. Mas a seleção tem uma conquista de grande prestígio na sua vitrine. Em 2015, organizou e venceu a Taça Asiática, o principal torneio de seleções da AFC, batendo a Coreia do Sul na final, em casa, em Sydney. Foi um momento histórico que confirmou a Austrália como uma força a respeitar no continente asiático, apenas alguns anos depois da mudança de confederação. Esse título deu ainda mais confiança à seleção para encarar os mundiais seguintes com maior ambição. Vamos aos números. O melhor marcador de sempre da Austrália em fases finais de mundiais é Tim Cahill, com 5 golos, um recorde que dificilmente será batido tão cedo. Cahill tem ainda outra marca única. É o único jogador australiano a marcar golos em 3 edições diferentes do Mundial, em 2006, 2010 e 2014, incluindo um remate de pé esquerdo absolutamente espetacular contra os Países Baixos, em 2014, considerado um dos golos mais bonitos da história recente da competição. Cahill tornou-se um símbolo do futebol australiano, e o seu nome é constantemente referido sempre que se fala dos maiores ícones do desporto no país. A Austrália de 2026 conta com um grupo experiente, liderado por Mitchell Duke, avançado que tem sido fundamental tanto na qualificação como nas últimas fases finais, valorizado pela sua capacidade de jogo aéreo e de finalização. Riley McGree é uma peça importante no meio-campo, com boa visão de jogo e capacidade de ligação entre setores. Martin Boyle traz velocidade e profundidade pelos corredores, sendo uma das principais ameaças ofensivas da equipa. E Connor Metcalfe, com golos decisivos na qualificação, mostra que a seleção tem vindo a renovar-se com jogadores cada vez mais competitivos nas suas ligas. É um conjunto sem grandes nomes mediáticos a nível mundial, mas extremamente unido e difícil de bater. O caminho da Austrália até 2026 não foi fácil. Numa fase inicial, a seleção teve de disputar uma ronda intermédia mais exigente do que esperava. Mas na fase final da qualificação asiática, os Socceroos mostraram solidez, somando resultados importantes, e garantiram o apuramento direto, sem necessidade de play-off, com uma vitória fora de casa frente à Arábia Saudita. Foi a primeira vez desde 2014 que a Austrália se qualificou diretamente, sem ter de passar por play-offs intercontinentais, um sinal de maturidade competitiva dentro da Ásia. O treinador Tony Popovic, que assumiu o comando da equipa a meio do processo, foi fundamental para estabilizar o grupo e garantir esse apuramento direto. Então, o que esperar da Austrália em 2026? No grupo D, a seleção mede forças com os anfitriões Estados Unidos, com o Paraguai e com a Turquia, um grupo equilibrado, sem nenhum gigante absoluto, mas com várias equipas em ascensão. Para a Austrália, o objetivo é claro: repetir o feito de 2006 e 2022, ultrapassando a fase de grupos e desta vez tentar ir mais além dos oitavos de final, algo que a seleção nunca conseguiu. Com uma geração experiente a par de jovens valores em Mersir, os Socceroos chegam a este Mundial cientes de que qualquer adversário pode ser batido com organização, espírito de equipa e aquela mentalidade de luta que sempre caracterizou o futebol australiano. O futebol tem vindo a crescer de forma sustentada na Austrália nas últimas 2 décadas, impulsionado precisamente pelas presenças em mundiais e pelo sucesso na Ásia. Cada vez mais jovens australianos escolhem o futebol como desporto principal, e vários jogadores já se afirmam em ligas europeias de relevo. Uma boa campanha em 2026 pode acelerar ainda mais esse crescimento, atraindo novos investimentos e mais atenção mediática para o desporto no país. Para os Socceroos, mais do que apenas o resultado desportivo, este Mundial representa também uma oportunidade de continuar a construir a base para que o futebol seja, cada vez mais, uma escolha natural para as crianças australianas. A Austrália chega a 2026 numa posição interessante, com a experiência de 6 presenças consecutivas em mundiais, um plantel competitivo liderado por Mitchell Duke e a ambição de finalmente superar a barreira dos oitavos de final. O grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Turquia, está em aberto e os Socceroos sabem bem como aproveitar oportunidades. Achas que a Austrália vai conseguir surpreender de novo e ir mais longe do que nunca em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!